Olá, Vete, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa nova live. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula, sou médica veterinária e ensino médicos veterinários como você a terem um faturamento de mais de R$20 mil por mês, trabalhando em consultório e sem ter banho e tosa ou pet shop, caso não queiram. Então, para quem não me conhece, estou me apresentando. Vete, o tema da live de hoje é um tema que tem trazido bastante dor de cabeça para você que quer aumentar seu faturamento, que quer ganhar mais de R$20 mil por mês e que tem um consultório, mas que isso vem atrapalhando a dinâmica do seu consultório, a dinâmica da sua consulta. Qual é o tema dessa live? Tutor marcou uma consulta, tutor marcou um retorno, mas trouxe uma nova queixa. Devo cobrar uma nova consulta? Vete, o tema dessa live, ele é um tema que todas as vezes que eu coloco aquela caixinha de perguntas, sempre pipoca uma pergunta dessa, ou pelo menos parecida. Então, ela se tornou o tema da live. Eu sempre falo para vocês que quando eu coloco lá, abro a caixinha de perguntas, vocês podem me colocar, além do que eu pergunto lá, pra gente bater um papo, trocar uma ideia, vocês podem sim colocar as dúvidas que vocês têm. Por quê? Porque as dúvidas de vocês, elas podem ser as dúvidas de outros veterinários e que isso vá se tornar uma live no futuro ou algo esclarecedor, ainda que seja um conteúdo um pouco mais curto que uma live. Mas todas as vezes que tiver aquela caixinha de perguntas ou mandar no direct, enfim, onde você me localizar, pode mandar, porque ela pode se tornar tema de uma live. E se eu souber o conteúdo, com certeza eu distribuo isso, entrego isso, ensino isso a todos vocês médicos veterinários, porque o intuito é que todos sejamos reconhecidos, bem remunerados, mas muito mais do que isso, que todos possam viver de consultório, como eu vivo e como eu quero que todos vocês tenham aí um faturamento superior a R$20 mil, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é a dinâmica do nosso consultório. O que é a dinâmica do nosso consultório? Eu sempre falo, muitas vezes até, que a gente tem que entender e deixar claras as regras do nosso consultório. É claro que de verdade, Vete, não é um manual que quando a pessoa marcar uma consulta você vai colocar igual aquelas guia de instruções do avião, de pouso na água. Não é um guia de instruções do seu consultório, até porque não daria e seria extremamente deselegante se isso acontecesse. Mas você tem que deixar passo a passo, minuto a minuto, dentro da oportunidade da conversa, todas as regras muito bem claras. Por quê? Porque a partir do momento que o tutor entende que duas coisas importantes, que há regras no estabelecimento, ele já fica ciente disso, então ele não pondera. E segundo, toda vez que ele entende uma regra, dificilmente ele vai te causar incômodo por isso, ele vai te perturbar por conta disso. Então, por exemplo, se você deixar claro lá na sua primeira consulta que, olha, o retorno, ele funciona da seguinte maneira. A senhora tem direito a um retorno, a 2 retornos, dentro de tantos dias. E tudo isso, Vete, é algo que não pode ser de verdade dito no meio de uma consulta, no oba-oba da consulta, enquanto o cachorro tá pulando, a criança tá latindo, não. Isso tem que ser definido, muito bem definido, às claras, com persuasão, com linguagem corporal, com expressão correta. Para quê? Se você estiver lá naquele oba-oba e for o momento de você deixar claro, por exemplo, alguma regra do seu consultório, uma tática, uma estratégia que eu uso bastante, é você parar o que está fazendo e pedir, solicitar a atenção do tutor. Principalmente se for um tutor onde o cachorro é muito agitado, o gato é muito agitado, enfim, onde a harmonia do ambiente não está equilibrada. Você tem que trazer essa harmonia de volta para justamente deixar claro uma regra. Então, eu vou te dar um exemplo de como eu faço no meu consultório. Se tiver lá uma situação conturbadora, cachorro pulando, às vezes o tutor ele leva 2 cachorros, isso vai ser o tema de uma live também, ele marca para um, leva 2 e sempre quer dar uma olhadinha, então já fica atento aí na próxima live. Aliás, lá no YouTube você pode ativar o sininho para todas as vezes que tiverem lives você receber. E aqui no Instagram você pode aqui em cima, ou aqui,
ativar as notificações, porque todas as vezes que tiver uma live, você vai ser avisado dessa live nova ou de um conteúdo, de stories ou de posts, tá bom? Mas então como que eu faço? Se tiver lá naquele oba-oba de 2 cachorros, todo mundo latindo, eu espero um momento exato e falo, senhor fulano, oi, senhor fulano, ó, deixa eu falar uma coisa que é muito importante. Tobinho, só um minutinho, você pode pegar ele no colo? 5 minutinhos, só vou explicar uma coisinha. E aí, quando você retém a atenção do tutor, que você criou esse rapport, você simplesmente olha e fala, senhor fulano, eu preciso deixar claro uma coisa para o senhor, porque a gente vai encerrar nossa consulta, mas a gente vai ter um retorno. Talvez 1, talvez 2, mas enfim, dependendo do seu consultório. E aí você vai falar o seguinte, senhor fulano, as regras, tem que usar a palavra regra. Por quê? Porque toda vez que você fala regra, o tutor ele não fica pensando assim, então se a regra pode ser quebrada. Não. Se você falar, aqui a gente trabalha desse jeito, cada um trabalha de um jeito. Agora, quando você fala regra, regra é regra, ela não foi feita para ser quebrada. Por mais que tenha um meme da quebra de regra, não foi feita para ser quebrada. Então, quando você fala, senhor fulano, aqui no consultório a gente encerrou a consulta, mas a gente tem regras para o retorno. Eu posso explicar para o senhor como que funciona? Não, eu já sei como é que funciona, 30 dias, né? Não. Posso explicar para o senhor? Traga esse tutor para você e fala, olha, as regras, uma regra do consultório que é a do retorno funciona da seguinte maneira. Hoje o senhor me trouxe como queixa X, Y e Z, XWH, XPTO. Essa queixa que eu já analisei, que eu já prescrevi, que o senhor já recebeu a notificação da receita ou já recebeu a receita em mãos, o nosso retorno ele é baseado no que foi visto agora. Então, caso o Tobinho tenha qualquer outra coisa que está fora disso, pode ser que seja cobrado uma taxa de retorno. E aí, essa taxa de retorno, ela pode ser um valor que já esteja instituído no seu consultório. 30% de uma consulta, 50% de uma consulta, ou até uma consulta inteira. A regra, ela é sua, mas o principal, como já dizia Arnaldo, a regra é clara, ela tem que ser clara. Ana Paula, mas fala uma coisa pra mim, em que circunstâncias que eu devo realmente cobrar uma nova consulta? Vamos lá, primeiro eu vou explicar pra vocês toda a dinâmica que pode acontecer trazendo para o retorno e se tornando lá uma queixa nova. Primeiro vamos lá, o que é uma queixa nova? Claro, a grande maioria de vocês sabe, mas eu preciso deixar bem explicado, porque pode ter alguém aqui, algum médico veterinário recém-formado que ainda nem começou a atuar no consultório e que talvez não conheça essa dinâmica. Então os coleguinhas mais experientes têm que ter paciência, tá? Quando a gente tem uma queixa nova, por exemplo, eu que trabalho com dermatologia, o cachorro foi lá porque está reclamando de uma otite recorrente apenas do ouvido direito. Então assim, o motivo-chave da consulta não é nova queixa. O motivo-chave da consulta pode ser uma otite unilateral, somente o ouvido direito está coçando, está tendo uma secreção, mas você lá no ato da consulta, você viu que aquela queixa ela pode estar relacionada com uma dermatopatia alérgica, ou porque ele teve um trauma e causou um otematoma. O que eu quero dizer para você? Que você, antes de mais nada, você tem que entender se a queixa principal do tutor é uma queixa com razão ou não. E eu vou explicar para você. Por exemplo, muita gente me procura no meu consultório falando o seguinte: o meu cachorro tem uma otite, toda hora passou Otoden, Otoguard, Otoplus, Aurigen, Auritop e nada funciona. E quando a gente vai investigar, é a pele num todo. O animal ele é alérgico. Então assim, por que eu explico isso pra você? Porque aí o animal chegou lá com uma otite, que já é recorrente, e aí você anotou lá, não, somente problema de ouvido. E de repente, ele marca um retorno, e você fala, não, mas isso daí é uma nova queixa, ele não estava se coçando. Vete, isso tudo tem que ter o quê? Uma correlação. Então, o teu olhar na consulta, ele tem que ser global. Por exemplo, vou dar um outro exemplo que não é da dermatologia, vai. Você tem lá um cachorro que está claudicando
Vou até ser mais sucinta. Você tem um cachorro que está claudicando do membro anterior direito. E quando você vai ver, tinha lá uma unha quebrada. E aí você fala, nossa, ele está claudicando dali. Quando você vai ver, na semana seguinte, quando ele marca o retorno, você vai ver que ele tem um nódulo no úmero, em qualquer lugar aí do mesmo membro. E aí esse tutor ele vai voltar com uma nova queixa. Agora ele está claudicando do lado esquerdo. E você vai ver que por mais que ele tenha vindo por um problema no membro direito, ele pode estar compensando do lado esquerdo. E aí tem um problema sério. Então isso é só um exemplo, como eu dei o exemplo da dermatologia. É você olhar uma otite e depois o cachorro está reclamando de coceira, mas você vai ver que é uma dermatopatia alérgica. Então isso não é uma nova queixa. E como que a gente faz para resolver esse problema? Primeiro lugar, você tem que ter uma visão global da consulta. Tem que entender se aquilo ali pode ou não estar relacionado com qualquer outra coisa. Porque senão, se você não fizer isso, se você se atentar somente ao que o tutor diz e não tiver uma visão global disso, tudo se tornará uma nova queixa. E aí, tudo será motivo de uma nova cobrança. E qual é a consequência disso? O tutor, ele vai acabar se sentindo lesado. Mas eu vim aqui há 15 dias, ele estava com problema de ouvido, agora ele está se coçando, eu vou pagar uma nova consulta? E aí ele vai se sentir o quê? Lesado. Quando o tutor se sente lesado, isso daí tem um revés moral. Ele se sente ultrajado, ele se sente passado para trás. E isso vai gerar uma consequência grave no seu faturamento. Por quê? Porque ele não vai te indicar, porque ele não vai voltar e ele vai achar que você é uma exploradora de tutores, o que não é verdade. O que você não fez corretamente foi enxergar globalmente aquela consulta. Então, logo, tudo se torna um novo atendimento, uma nova queixa, o que não é verdade. Um outro fator que você tem que levar em consideração, claro, parece que é bobo, mas a gente tem que levar em consideração. Que tipo de cliente é esse que vem num retorno com uma nova queixa? Ele é um cliente novo, que só passou por você a única vez e agora é o primeiro retorno na vida dele e você não sabe nem quem é? Ele é um cliente mais antigo que já confia no seu serviço? Ele é um cliente que veio por indicação de terceiros? Ele é um cliente que ele veio por recomendação, indicação e encaminhamento veterinário de um colega? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque neste caso existem fatores relevantes para você levar em consideração para cobrar ou não cobrar. Outra coisa, a gravidade dessa nova queixa. Ah, mas Ana Paula, então peraí, se na gravidade a gente avalia, então em tese eu não preciso, se for alguma coisa muito leve, eu cobro ou eu não cobro? Não, o que eu quero dizer para você de gravidade é o seguinte, importante. Se for algo muito simples, mas você é médico veterinário, é algo simples para você, mas que o tutor não resolveu. A pergunta é, se tem esse rol de indicação, de recomendação, de primeira consulta, de última consulta, de 1000 anos de consulta, você tem que sim levar em consideração, porque a pergunta é, será que custa mais você cobrar 50% ou até uma consulta nova? Ou vale a pena você fidelizar esse cliente se for algo muito simples? Ana Paula, então você está me dizendo que eu posso avaliar? Sim, você pode avaliar. E o que você leva em consideração, o que você avalia para saber se aquela nova queixa, daquele retorno vai se tornar uma nova consulta cobrada, paga? O tempo é um fator preponderante, além de todos que eu falei para vocês. O tempo é um fator preponderante para você fazer a tua precificação. Ana Paula, mas então não tem uma precificação fixa? Você pode ter. E isso é uma regra do seu consultório. Você pode criar, olha, o primeiro retorno em 30 dias é gratuito. Primeiro, uma coisa importante, lembrando que não, prestem bem atenção, não existe obrigatoriedade de retorno. Não há lei que nos obrigue a fazermos retorno. O retorno, ele é cultural. Por quê? Porque a pessoa acha, desde 1512 a.C., que pagou uma consulta tem direito a retorno.
Hoje, os médicos e a grande maioria dos médicos veterinários bem-sucedidos já não dão mais retorno. Por quê? Porque sabe que isso acaba ficando amarrado do jeito que eu tô falando pra você. Mas isso é opcional, isso não vai te tornar um veterinário melhor ou pior ou mediano, tá? Porque isso é uma regra do seu consultório. Mas essa regra de precificação por tempo, ela, se você não tiver fixado um valor, primeira consulta gratuita. Se me procurar antes de 30 dias é 50%. Ah, se me procurar 3 vezes é 30%. Isso é uma regra sua e tá tudo bem. Por quê? Porque você vai deixar claro no ato da primeira consulta. Agora, não tem uma regra clara. De verdade, eu avalio o que esse tutor quer comigo no retorno. Se ele vier com uma nova queixa, é 100%. Se não vier e for uma queixa mais ou menos, é 50%. Isso não é bacana. O ideal é que você precifique de acordo, pelo menos, com o tempo que você gastou. Vou te dar um exemplo. Eu, Ana Paula, atendo dermatologia e tá lá, fiz um atendimento e aí o tutor veio pro retorno. Esse retorno, que não seria cobrado, ele vem e fala assim: ai, doutora Ana Paula, deixa eu mostrar uma coisa. Nasceu uma bolinha, eu tô atendendo uma otite. Otite do lado esquerdo. E aí ele fala assim: ai, doutora Ana Paula, deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Nasceu uma bolinha bem perto do ânus do Tobinho. A senhora pode dar uma olhada? Posso dar uma olhada. E aí, o que você pode fazer? Em primeiro lugar, senhor fulano, antes de eu dar uma olhada, deixa eu deixar uma coisa clara com o senhor. Como o Tobinho está sendo acompanhado por mim apenas para otite, eu posso dar uma olhada, inclusive eu posso prescrever, mas será cobrado uma taxa em cima disso, tudo bem? Uma coisa eu vou falar pra vocês, todas as vezes que a gente pensa nisso, a gente já imagina um tutor dando um show. Mas, pasmem, na grande maioria das vezes, principalmente no atendimento veterinário high ticket, quem é minha aluna sabe, você, deixando tudo claro, o tutor ele não se importa de pagar um adicional para que você veja alguma coisa. Por quê? Porque o tutor ele já criou uma confiança em você. Então ele prefere pagar um adicional de 30%, de 50% ou de perder o retorno e pagar uma consulta para ter um outro retorno. Por quê? Porque ele confia em você. Ele se sente muito mais à vontade de fazer isso com você do que pagar para outra pessoa. Então, muitas vezes você vai falar isso, o tutor vai falar: não, tudo bem, pode olhar, não tem problema. Agora, se o tutor falar assim: nossa, Ana Paula, mas para olhar uma bolinha? Sim, eu posso cobrar para olhar uma bolinha, mas se eu tiver que prescrever alguma coisa, é cobrado. Por quê? Porque você vai gastar tempo e mais do que isso. Você sempre tem que deixar claro para o tutor: senhor fulano, presta atenção no que eu vou falar para o senhor, que é uma coisa bem importante, tá? Não pense que eu sou uma mercenária, mas eu vou explicar para o senhor por que é cobrado. Essa bolinha que está ali ao lado do ânus pode ser uma infecção, uma inflamação de glândula adrenal, que é uma glândula que tem ali, aí você explica. Se essa... Abre um pouquinho aí pra mim, Deise, por favor, tá fraco lá. Se essa glândula, ela simplesmente infeccionar, o seu animal está sentindo dor, e mais do que isso, para eu tirar a dor desse animal, para eu melhorar essa condição, eu vou ter que medicar. O senhor já imaginou uma coisa? Se eu medicar, e o Tobinho passar mal com esse remédio, vomitar, ter diarreia, qualquer coisa parecida, o senhor vai procurar quem para falar deste problema? Sou eu. Então eu não posso assumir um risco de ter uma dor de cabeça, do senhor me procurar, de não dar certo o tratamento, de ter uma reação adversa ao medicamento, sem cobrar por isso, porque o senhor vai acabar fazendo um retorno em cima disso, se não melhorar, de algo que eu nem cobrei. O senhor acha justo? Então, assim, deixar tudo isso claro é fundamental. Agora, fator importante. Você foi lá, obrigada. Senhor José fala: ai, tem uma bolinha ali pra mim, você pode olhar. E você vai lá, gasta 2 minutos naquela bolinha e vê que é uma foliculite única ali, uma espinha, que você vai passar ali um nebacetim, que você sabe que aquilo ali não vai dar em nada, prevendo que não vai dar em nada, e aquilo não te tomou um tempo considerável a mais do que você gastaria no retorno,
Você não precisou fazer grandes alterações ali para poder ver essa bolinha? Deixe aquilo como bônus. E aí, sabe o que você faz? Você aproveita essa oportunidade que você não cobrou, justamente para quê? Para reforçar a regra. Senhor fulano, deixa eu brigar assim. Deixa eu falar uma coisa pro senhor, ó. A nossa consulta foi feita com base no problema de ouvido do Tobinho. Como ele tá vindo hoje com outro problema, seria cobrado um adicional. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou passar aqui uma prescrição de uma pomadinha. Pomada, não se fala pomadinha. Uma pomada, uma medicação. Caso não melhore, aí sim, o senhor traga para mim e aí será cobrado um adicional. Acabou o problema. Então é uma forma também de você deixar as regras claras 2 vezes. 2 vezes. Porque isso não te tomou nem 10 minutos do seu retorno que já estava ali acontecendo. Agora vamos lá, outra situação hipotética. Tutor trouxe o Tobinho tá com problema de otite e de repente você olha, a glândula adrenal tá parecendo enfim, qualquer coisa que você olhe e necessite de uma intervenção, uma ferida que precisa de uma limpeza, um debridamento, alguma coisa de diferente, até uma medicação ali, tópica, no local, uma limpeza, enfim, qualquer coisa. Se aquilo ali te desvia do curso normal do teu retorno, o que você pode usar? Mais uma objeção, mais uma quebra de objeção para ele não pagar. Senhor fulano, Tobinho veio pelo problema de ouvido, só que a gente viu ali que tem um problema mais sério naquela glândula adrenal. Tô dando só um exemplo, tá? Uma ferida ali. E como o senhor tá vendo, tá bem infeccionado. Então, eu vou precisar de fazer uma intervenção ali. Eu vou precisar limpar, debridar, fazer qualquer coisa. Isso tem um custo adicional, tudo bem? Porque o tempo que eu vou gastar aqui para fazer isso, eu teria outro paciente para atender. Então eu vou ter que remanejar minha agenda. Tudo bem? Se falar tudo bem, ok. Se falar, não, então não quero, vá cuidar em casa. O que você não pode, Vete, é simplesmente não cobrar para não perder o cliente. Porque se esse cliente está querendo ser o sanguessuga das tuas consultas, ele paga ali uma otite e quer um retorno eterno, uma hora tá com glândula adrenal, outra hora tá com uma ringo, outra hora tá com... cada hora tá com uma coisa, é o tipo de cliente que você não tem que ter. Então você tem que demitir esse cliente. Esse não é o cliente para você. Ah, Ana Paula, mas eu só tenho cliente assim, eu demito todos? Todos. Você demite todos, você entra lá na lista de espera do método VHT, que é o método veterinário High Ticket, para assim que abrir a próxima turma, você fazer o curso e aprender a ter clientes que te valorizam. Vai aprender a ter clientes que sabem o valor da sua hora por consulta, que não atrasam, que não desmarcam, que cumprem a tua prescrição 100%, que sabem que um retorno com você vale muito. Tudo isso você aprende no método VHT. E você tem que aprender isso, por quê? Para você não ficar eternamente com cliente, com paciente, com tutor, que fica literalmente sugando o seu sangue. Não pode. Por quê? Porque o cliente que vem por uma otite, tá com uma glândula adrenal no retorno falando para você, vai ser o mesmo cliente quando estiver claudicando, vai falar, ah, ela não pode me dar mais um retorno? Agora ele tá claudicando. Ah, ele não pode me dar mais um retorno porque ele tá piscando, tá com... enfim. Tudo isso, Vete, tem que ser levado em consideração. A valorização do médico veterinário, ela começa também por aí. O médico veterinário, ele tem que parar de ser o tudão. Leva pra olho, leva pra boca, leva pra não sei o que, e fica um retorno que quando você olha no histórico do animal, ele foi 15 vezes e pagou uma. E você com medo de perder o cliente, você... ai, não, mas aí eu vou dar um remedinho. E aí o cliente te liga. Ai, será que ela não pode prescrever uma pomadinha? Aí você vai lá e prescreve. Aí coloca no prontuário. Ai, será que ela não pode prescrever um colírio? Vai lá. Ai, aquela médica é tão legal. Será que se eu pedir aquele remédio pro coração que o Tobinho sempre usa, só para não voltar no clínico, ela não prescreve para mim? Esse é um fator preponderante para a gente dar uma pausa na live para falar sobre isso. Por quê? Porque todas as vezes que você faz isso, um anjo ético veterinário morre. Por quê? Todas as vezes que você faz isso, você está literalmente rasgando um manual High Ticket de atendimento veterinário,
Então você está se desvalorizando. Agora, mais importante que isso, todas as vezes que você faz isso para agradar um tutor, o veterinário que prescreveu aquilo, talvez de uso contínuo, talvez tenha falado para ele, marque uma consulta em 6 meses. E ele está há 2 anos fazendo uso daquele colírio. E você, para ajudar, fala, então eu vou continuar prescrevendo. Sendo que o olho do cachorro já está, enfim, eu não sou oftalmo e eu morro de medo de prescrever qualquer coisa para olho. Os oftalmos aí se manifestem, porque se tem uma especialidade que eu respeito, de todas as outras que eu também respeito, mas uma que eu respeito mais, oncologia e oftalmologia, não me meto a besta. Nenhuma eu me atrevo a passar do limite da dermatologia, nenhuma. Mas oftalmo e onco estão de parabéns. Por quê? Porque esse tutor que está lá querendo prescrever um colírio há 10 anos, ele pode estar acabando com a visão desse animal e você contribuiu para isso. Se lá no futuro ele falar, mas ele falou que era por 6 meses, tá, e vai lá, não, agora meu cachorro ficou cego. Eu vou entrar na justiça porque ele mandou passar 6 meses, eu passei 8 e o cachorro ficou cego. Quando tiver lá na justiça, quem mexe com peritagem aí pode se manifestar também. Quem mexe com peritagem, sabe o que o juiz vai pedir? Vamos lá, qual foi a causa? Ah, o uso de colírio, grossíssimo modo, tá? Uso de colírio inadequado durante mais tempo do que o necessário. Sabe qual é o nome e o CRMV que vai estar lá nos 6 meses? O de quem prescreveu. Sabe quem vai estar lá nos 2 meses seguintes a mais do que era para estar prescrito só porque ela pediu e você não quis? Você não quis ficar sem graça com o tutor? O seu CRMV. Você que vai parar lá na mesa do juiz e vai falar, e você, deixa eu te perguntar uma coisa. O oftalmo prescreveu 6 meses e a pessoa sumiu. Só que tá aqui, ó. 2 meses depois, você prescreveu. Mas peraí, Ana Paula, especializada em dermatologia, prescreveu aqui de olho? Qual a situação? Ah, não, porque eu quis ajudar. Ah, quis ajudar? Que bom, bacana. 2 meses aí de cesta básica e ainda perde o CRMV. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é só uma ilustração, né, a grossíssimo modo. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso. E mais importante, você tem que entender também que se nesse retorno, essa nova conduta que você vai tomar, essa nova queixa que o tutor te trouxe, se ela não é conflitante entre medicamentos. Por exemplo, é uma forma de você quebrar uma objeção do preço. Por quê? Você está dando lá, você é oftalmo, vamos nessa linha, e você está fazendo um tratamento lá cujo animal não pode usar corticoide, de jeito nenhum. E aí você, oftalmo, está lá fazendo e de repente ele vem para um retorno e você fala assim, ah, ele está com problema de pele. Ah, então eu vou aproveitar aqui, ó, e vou dar um corticoide também. Será que essas medicações não vão atrapalhar o problema anterior? Ou até o problema de um colega? Isso você pode falar para o tutor. Olha, não é da minha especialidade, necessita de uma avaliação específica. Quer ver uma coisa que acontece muito na dermatologia? Quem é dermato pode confirmar. Agora eu sei porque que o Jô Soares vivia com uma caneca, né? Mas enfim, vamos lá. Quem é dermato sabe que uma queixa bastante comum em dermatologia é um olho seco, um olho alérgico. E aí, geralmente, o tutor ele passa pelo dermato e fala, ah, você não pode dar um colírio, porque ele tá com o olho assim, tá assado. Eu não vou questionar a conduta de vet nenhum, tá? Nem a minha. Mas o que eu quero que você saiba é que se cada um ficar no seu quadrado, o tutor ganha muito mais com isso e você também. E a nossa classe também. Então, quando a gente parar de tentar adivinhar a especialidade alheia e começar a encaminhar, pode deixar, e começar a encaminhar, a gente vai conseguir sim uma valorização. Vou dar um exemplo para você. Você vai num médico, um dermatologista humano. E aí você vai lá, porque eu tô com a pele assim, tô com a pele assada. E aí você chega pro dermato e fala assim, nossa, posso te falar uma coisa? Eu tô com um nódulo aqui na garganta. Nossa, não sei o que é. Aí sabe o que vai acontecer? Ele vai falar assim, não, você tem que procurar um especialista, realmente é só pele mesmo, é complicado. Aí você vai passar, você vai falar, vou no clínico geral, né? Aí você vai no clínico geral, olha como é tudo muito bem delimitado na medicina e que nós, médicos veterinários, temos que seguir esse exemplo se a gente quiser ser valorizado um dia.
Aí você vai lá e fala assim, vou passar no clínico geral. Aí você vai lá, mas é dor de garganta? Não, é que tem um nódulo aqui. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai te mandar, ele vai te encaminhar para um cirurgião de cabeça e pescoço. Ele vai olhar um nódulo assim e falar, não é clínico não, é cirurgião de cabeça e pescoço. Se você torce lá uma perna, ele vai te encaminhar para o especialista em rótula lá em patela, não sei mais como tá o nome hoje em dia. Então, quanto mais nichado for, quanto mais especializado você for, e mais ainda, quanto mais especializado for, no seu direcionamento, você sai ganhando, o colega sai ganhando e o tutor sai ganhando, porque não vai ser uma tentativa. Então, até nisso, na hora de um retorno, de ter uma nova queixa, você consegue jogar isso para o especialista, para não ter que cobrar uma nova consulta de uma especialidade que nem a sua. Então, se for alguma coisa que não é só você falar, olha, o ideal é você passar no especialista de X, de Y e fazer, eu tenho uma live específica sobre encaminhamento, e fazer um encaminhamento ético, correto. Quando você sabe fazer um encaminhamento ético e correto, você recebe de volta esse cliente, esse tutor. E aí você acaba fazendo um círculo virtuoso, que é do bem. Você indica para um, o outro indica para você e assim vai indo. E isso torna a valorização da medicina veterinária muito mais próspera, muito mais próxima. E faz de você um profissional muito mais qualificado e ético. Tá bom? Então, respondendo aí a sua pergunta, todo mundo que perguntou, se o doutor marca em um retorno e tem uma nova queixa, devo cobrar? São esses itens que eu elenquei para vocês aqui, eu dei uns 10 itens para vocês avaliarem se devem ou não cobrar. Se eu fosse resumir a live de hoje como uma resposta para este tema, tudo depende da regra que você criar no seu consultório. Te vejo na próxima live. Até lá!